distúrbio neurológico hereditário que possui prevalência de 3 a 7 casos por 100 mil habitantes. Seu nome deve-se ao médico norte-americano George Huntington de Ohio, que descreveu em 1872. Ultimamente, a doença tem sido bastante estudada, sendo que em 1993 foi descoberto o gene causador da doença. E essa noite, com um convidado especial, o professor Kleber Serafim, da Unipar, vai nos esclarecer tudo sobre a doença de Huntington. Muito obrigado. Gravando. Boa noite, estamos aqui com o professor Kleber de Bioquímica e ele vai explicar para a gente tudo sobre a doença de Huntington. Bom, professor, o que é a doença de Huntington? É um problema neurológico. Foi descoberto em Ohio, praticamente por 1993, um médico, e descobriu que era uma doença neurológica. A neurológica ela tinha um caráter hereditário e, a partir disso, eles verificaram que existia uma grande incidência comparada a outras síndromes da população. E qual a probabilidade da doença na população? Estudos indicam que é de 3 a 7 habitantes a cada 100 mil habitantes. Então, uma proporção de 0,00003% da população. E que sistema que afeta? Ele afeta o sistema neurológico. Um dos estudos é o problema de deambulação, de fala, de dificuldade de movimentação, entre outros, mais envolvendo a parte neurológica com o sistema locomotor ou muscular. E sobre a doença, ela é uma doença hereditária? Uma doença que a tendência de pais que possuem a doença ter 50% de incidência nos filhos. É causada por um tipo de mutação ou outro tipo? Sim, não é leve. Professora, a doença é causada por um tipo de mutação ou algum outro tipo que afeta a gente? É uma doença autossômica recessiva. Então ele vai ser um problema genético que vai perpetuar por gerações hereditariamente. E o filho da pessoa afetada tem chance de apresentar a doença? Uma chance por volta de 50% é a probabilidade de se propagar pela família se esse gene estiver presente no pai. E quais os sintomas da doença? Os sintomas são vários, né? Tem movimentos bruscos, movimentação involuntária de alguns músculos, temos também a perda da visão, temos também a depressão, temos também algumas dificuldades de fala, de deambulação, que é andar, né? Entre outros sintomas. A maioria deles voltados para o sistema muscular. E que tipo de exames a pessoa precisa fazer para saber se possui a doença? Bem, esses exames, os diagnósticos são mais voltados para exames genéticos. Esses exames genéticos, eles vão ser associados com o histórico da família e daí vão indicar para o médico se tem a doença de Huntington ou não. E por volta de quantos anos a doença começa a se manifestar? Por volta de 30 a 50 anos. Geralmente é essa a idade e nessa fase eles acabam fazendo um diagnóstico também utilizando o raio-x de tórax e geralmente também ele acomete muito mais homens do que mulheres. E como que é a duração da doença? Tem algum tempo mais ou menos que varia? Ou varia de indivíduo para indivíduo? Ela varia um pouco, ela tem uma variação, mas a média dela é de 15 anos. A duração dela é 15 anos e ela acaba gerando vários outros problemas graves que podem agravar a severidade dessa patologia. E a pessoa morre por causa da doença ou por causa das complicações? Geralmente é por causa das complicações. Então a doença em si ela não vai causar morte, tanto como comparado com o HIV, que não mata, e sim outros problemas secundários que vão ser o principal problema desse paciente. A doença afeta ambos os sexos ou tem algum que prevalece mais? Como eu já previamente falei, então os homens são uma categoria, o gênero mais afetado que as mulheres, isso devido ao cromossomo XY e XX, né? Então, devido a essa alteração cromossômica, os homens são deveras mais afetados do que as mulheres dessa patologia. E a doença possui tratamento, remédio ou algo parecido? Bem, como nós sabemos, né, não existe um tratamento específico
Ele tem um tratamento paliativo, que significa tratar apenas os sintomas, não conseguindo tratar os problemas da doença. Então, ela é uma doença chamada neurodegenerativa evolutiva. Ela vai evoluindo essa degeneração com o tempo, e daí os medicamentos nada mais são do que formas de aliviar os problemas secundários da doença, dores, movimentos musculares, tudo mais. Existe uma pesquisa de um tratamento que é através de um sensor colocado como se fosse um equipamento marca-passo, que ele é ligado em algumas áreas do cérebro e ele dá uma controlada nesses distúrbios e essas descargas. Ainda está em testes, apesar de muitos pacientes já terem um bom resultado. Mas tratamento farmacológico somente paliativo. E, além disso, esse tratamento farmacológico paliativo traz muitos efeitos colaterais graves, o que às vezes fica interessante para que o médico faça um balanço entre os pontos positivos e negativos, para ver qual seria o medicamento mais adequado para cada situação. Cura então não tem? Aparentemente não. Eles estão tentando fazer um controle, cura está muito longe, falta evoluir muito ainda a parte de biocel, a parte de genética, envolvendo essas situações patológicas. Mas é muito interessante porque várias são as áreas da ciência que estão pesquisando e talvez futuramente tenhamos uma cura, mas até o momento não existe cura nenhuma. Beleza, então, professor, muito obrigado. Bom estudo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau.